irmãos, acho que isso está ligado. Tá? Acho que sim. Irmãos e amigos que estão aqui esta manhã, o propósito principal de um culto é sempre Deus. Ele é a razão da vida, Ele também é a razão do próprio culto. Portanto, quando nós avaliamos um culto, ou quando nós partilhamos com outras pessoas dizendo que o culto foi bom, o culto foi interessante, a pergunta que temos que fazer sempre é interessante para quem? O que é que nos leva a avaliar um culto? São os hinos que foram bem cantados, as vozes estavam todas afinadas, o ambiente foi bom, a alegria, palmas, gritos ou qualquer outra coisa. É isso que faz com que nós avaliemos um culto como bom. Segundo a Bíblia, o culto só é bom se for feito ou realizado em espírito e em verdade, e o culto deve ser prestado a Deus. Ele é a razão do culto. E nós louvamos a Deus. Hoje é o primeiro domingo do mês, estamos aqui celebrando esse culto a Deus, mas também iremos celebrar uma das práticas cristãs. Está tudo bem, certo? Não. O Senhor Jesus não tinha esse problema. Ele dominava os fenómenos sonoros, as ondas sonoras e magnéticas, ia perto do rio, perto do lago da Galileia, e ali pronunciava-se, e a sua voz era ouvida por milhares de pessoas, não é? Ele dominava muito essa tecnologia de som. Vamos para o texto que, para a nossa meditação esta manhã, se encontra no Evangelho segundo Mateus. Vamos para Mateus, esta manhã, para falarmos do convite que Jesus estendeu naquela altura e continua a estender nos nossos dias também. Nós fomos criados com necessidades. Deus é sábio, o único ser que não precisa, que não depende do outro, é Deus. Somente Deus. Todos os seres que foram criados por Ele, foram criados com alguma sensação de dependência. E o ser humano criado à sua imagem e semelhança também foi criado com a tendência não só de adorar ou de prestar culto, mas também com necessidades que o levassem a concluir de que ele é um ser dependente. Nós, o ser humano, quando nasce, começa logo a chorar, não é? A Marta não está a nascer agora. Mas quando nós nascemos, o primeiro grito é de choro, não é? Temos um mundo de problemas e logo, de forma instintiva, a criança começa logo a precisar do leite materno. Sem que entrasse numa escola de nutrição, sem instrução de qualquer pessoa especialista em culinária, a criança já sabe, por instinto, que foi criada com necessidade e precisa de se alimentar. Então nós temos o estômago, o nosso corpo, que prova de que nós fomos criados com a necessidade de nos alimentarmos. Também temos sede, sentimos sede. E Deus nunca podia nos proporcionar esta necessidade sem que houvesse água ou algo líquido para saciar essa sede. Então tudo que Deus criou, no fundo, tem lá a marca da necessidade da dependência. E todos nós sabemos que precisamos também de viver mais. Sempre que a morte chega, ou a nossa família, ou as pessoas que nos são queridas, há qualquer coisa que mexe connosco aqui dentro. Partiu muito cedo. E a morte traz tristeza no fundo do nosso coração, o que prova mais uma vez que nós não fomos criados para morrer. Por isso é que quando ela chega, então ficamos tristes, constrangidos, ficamos aborrecidos, choramos e até queremos que aqueles que já partiram voltassem ao nosso convívio. Mais uma vez, porque a nossa alma diz lá no fundo que a morte é um intruso. A morte é algo que entrou na nossa vida para atrapalhar, para interromper um curso de vida que nós temos.
Lá no fundo da nossa alma diz que nós devíamos viver para todo o sempre. Por isso é que no fundo todo o avanço na área da medicina tem esse propósito também. Prolongar a vida o mais possível. E por que não encontrar uma solução, uma fórmula, uma molécula que ajudasse a regenerar o corpo para que nós pudéssemos viver para sempre? É porque Deus também criou-nos com esse instinto, com essa necessidade de viver eternamente, como diz a palavra de Deus. Deus criou o ser humano, e colocou nele o desejo da eternidade. Por isso é que a morte choca. Então, tudo o que Deus criou foi para nos levar a concluir que nós fomos criados como seres dependentes. E neste texto de Mateus capítulo 11, mesmo na parte final, vou ler aqui os versos 25 a 30, Mateus capítulo 11, a partir do versículo 25, diz o seguinte: Por aquele tempo, exclamou Jesus: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi o teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Até aqui. Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado pela revelação da tua vontade para o homem. Obrigado pela revelação da tua vontade para com as nossas almas. Fala o nosso coração esta manhã. Ó Pai, torna-nos sensíveis a responder ao teu convite. Ao convite formulado, dirigido a todo o ser humano carregado, que vive sem a paz, sem a liberdade. Ó Pai, fala aos nossos corações esta manhã. É isso que te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Num determinado momento, depois de vários confrontos, Jesus fica muito entristecido pela resistência do coração humano. Os versículos que perseguem este texto que nós lemos aqui vão ver que Jesus fez muitos milagres nas cidades por onde passou. Fez milagres em Corazim, Betsaida e também Cafarnaum. Todas as cidades que ficavam no norte de Israel. Muitos milagres. Curou doenças, expulsou demônios, multiplicou o pão e peixe a milhares de pessoas, algo que nunca as pessoas tinham visto. Tudo provava que estava diante dessas pessoas alguém com poder sobrenatural, portanto valia a pena ouvir aquilo que ele tinha para dizer. Mas mesmo assim as pessoas resistiram, aproveitaram-se dos milagres de Jesus, e aqui aprendemos uma grande lição. Por isso é que nós não temos cultos de milagres, cultos de cura. O culto é para Deus, e se Ele quiser operar algum milagre, que Ele faça. Se Ele quiser curar, que Ele faça, porque Ele é Deus. Mas o culto é prestar honra e adoração a Deus. E Ele, como é bondoso e misericordioso, pode suprir alguma necessidade. E muitos cidadãos dessas cidades mencionadas aqui rejeitaram a mensagem que Jesus trazia. E Jesus vai dirigir uma palavra muito forte. Estou a ler agora o versículo 21 ou 20, deste mesmo capítulo 11, diz assim: Passou então Jesus a increpar. Increpar significa denunciar as cidades nas quais ele operara numerosos milagres, pelo facto de não se terem arrependido. Jesus opera milagres, as provas estavam ali, mas quando ele faz o convite para que as pessoas
recebessem o reino de Deus, respondessem à mensagem da salvação, a maioria rejeitou. Então Jesus denuncia essas cidades. E ele faz uma comparação extraordinária aqui. Diz ainda no versículo 21. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado milagres, os milagres que em vós se fizeram, é muito que elas se teriam arrependido com pano de saco e cinza. As cidades mencionadas estavam em Israel. Mas as cidades mencionadas aqui, Tiro e Sidom, não pertenciam a Israel. Eram terras gentílicas. E o que Jesus está a dizer, olha, vocês têm o dobro da culpa. Porque eu fiz mais milagres aqui e vocês não atenderam. E naquelas cidades gentílicas eu não fiz milagres ali. E se eu tivesse feito milagres lá, eu tenho a plena certeza que o coração daquelas pessoas estaria arrependido e eles aceitariam a mensagem. Portanto, vocês têm maior culpa. E ele continua a dizer assim: e contudo vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. Porque o conhecimento traz responsabilidade acrescida. Uma pessoa ignorante sobre um caso, ele é julgado com base na quantidade de conhecimento que tinha. Mas quanto mais informada estiver a pessoa e continua a cometer o mesmo erro, então a gravidade do seu ato é aumentada. Por quê? Porque neste momento ele já não está a agir por ignorância. Está a agir por incúria, por teimosia, por qualquer outra razão. Mas já não por ignorância. Por isso é que Jesus diz que no dia do juízo, para aquelas cidades que não vivenciaram os milagres de Jesus, o julgamento terá, digamos assim, uma base menos grave. A gravidade dos seus atos será menor do que na cidade de Corazim ou de Betsaida. Mas ele vai mencionar mais uma cidade, onde realizou muitos milagres. A cidade mais rica que se encontrava no norte de Israel. Diz o versículo 23. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás, porventura, até ao céu, descerás até ao inferno, porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até ao dia de hoje. Essa comparação é gravíssima. Cafarnaum era a cidade mais desenvolvida e quem vai visita Israel hoje, pelo serviço da arqueologia que é feito lá, dá para perceber que aquela cidade era diferente de todas as outras cidades que estavam ali à volta do mar da Galileia. Por quê? Porque as construções, os restos que são encontrados, são restos de pessoas bem abastadas. Hoje, em pleno século XXI, ainda são encontrados azulejos, pinturas, imagina, de há 2000 anos. Portanto, imaginem a qualidade da tinta e dos desenhos que ainda permaneceram no subsolo durante 2000 anos. E são escavados colunas que provam que as construções eram extraordinárias. Aliás, havia mini prédios em Cafarnaum. Foi encontrada hoje a sinagoga mais bonita que alguma vez o serviço da arqueologia encontrou em Israel e na cidade de Cafarnaum. O que mostra que até os judeus que viviam nessa cidade, com muita probabilidade, eram ricos e a sua sinagoga era diferente de todas as outras sinagogas que havia em Israel. E Jesus passou grande parte do seu ministério nesta zona e essa cidade era uma cidade onde Jesus reclinava a cabeça, numa casa emprestada, obviamente. E ele, por isso é que ele pergunta, elevar-te-ás até aos céus, porque era uma cidade com prédios. Uma cidade que se orgulhava da sua riqueza. Os cidadãos de Cafarnaum não precisavam de mais nada, porque tinham tudo praticamente. Mas o Senhor Jesus diz que, apesar daqueles andares todos, que mostravam a pomposidade dessa cidade, Jesus diz que descerás até ao inferno. E ele diz, olha, os cidadãos da cidade de Cafarnaum, onde Jesus realizou muitos milagres, terão mais culpa, serão mais culpados no dia do juízo do que os cidadãos que viveram em Sodoma. Nós conhecemos a história de Sodoma e Gomorra, das cidades mais idólatras que alguma vez existiram. Das cidades e os habitantes eram imorais até um ponto extremo naquele tempo.
Por isso é que até o próprio Deus acabou por queimar com enxofre e aquelas cidades ficaram dizimadas. E Jesus está a dizer que no dia do juízo haverá menos rigor para os habitantes de Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra, no caso aqui só, eu só menciono Sodoma, do que os cidadãos que viviam em Cafarnaum. Por quê? Jesus está a dizer porque eles não tiveram tantos milagres para ver a obra de Deus. Pereceram, de certa forma, na ignorância. Sim, têm responsabilidade diante de Deus. Serão julgados. Mas se o que se fez em Cafarnaum fosse feito, ou tivesse sido feito lá, Jesus diz que essa cidade não seria destruída por Deus. Permaneceria até o dia de Jesus Cristo. Por isso ele conclui no versículo 24. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Está a referir a Cafarnaum, obviamente, aos cidadãos de Cafarnaum. E porquê isso? Porque a regra é a mesma, o princípio é o mesmo. Quanto mais uma consciência é informada, ela é mais responsabilizada quando não cumpre aquilo que foi dito. Ou seja, quem conhece a verdade, quem já ouviu a verdade, quem lê a verdade, quem lê sobre a verdade, tem muito mais responsabilidade diante de Deus se não responder aos critérios, às exigências da mesma lei, do que aquela pessoa que nunca ouviu nada. Jesus não está a dizer que aquelas cidades ou aqueles cidadãos serão desculpados no dia do juízo. Não, ele está a dizer apenas que a gravidade, os critérios de julgamento serão muito mais rigorosos para as cidades que ouviram a verdade, viram os milagres, viram a operação sobrenatural de Deus através do ministério de Jesus Cristo, mesmo assim continuaram a fechar o seu coração. E porquê que as pessoas o fazem? Por duas razões. A primeira delas, que já foi mencionada por Jesus, é a falta de luz, claro, falta de revelação divina. Mas com essa falta de revelação divina também vem a teimosia humana, a arrogância humana. O ser humano não gosta de ser humilhado. Nós não gostamos de assumir que temos falhas. Facilmente observamos o mal e as falhas nas outras pessoas do que a nós mesmos. E quando somos abordados ou confrontados com alguma falha, dificilmente respondemos com agrado ou com passividade. Porque achamos que somos superiores. É por isso que Jesus vai fazer esse convite generalizado a todos aqueles que estavam ali. Diz o texto bíblico que Jesus exclamou em alta voz, dizendo ao seu Pai: graças te dou, Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Quem são os altos aqui? Os sábios e instruídos? São aqueles que se orgulham ou da sua religião, porque a religião também não salva ninguém, ou da sua moralidade, a moralidade também não salva ninguém, ou da sua filosofia, que acontecia muito naquele tempo. E eu percebo o mundo, percebo as coisas, sou uma pessoa esclarecida, portanto, não preciso de um Salvador. Aliás, esse é o problema do nosso tempo. Falando às vezes com estudantes universitários, em vários encontros, um dos argumentos é que hoje em dia nós não precisamos dessa mensagem bíblica, porque a ciência levou o ser humano a um patamar elevadíssimo. Então os antigos acreditavam em todas essas histórias de Deus, de demônio, de Satanás, de possessão demoníaca, porque estavam na ignorância. Um cidadão em pleno século XXI, com toda a ciência que explica a medicina nervosa, a neurologia avançou, nós percebemos os conflitos, os desequilíbrios mentais, e já não podemos recuar e crer em demônios e Satanás. Não, são apenas perturbações. Portanto, a desculpa que é dada hoje é que o mundo avançou tanto que algumas coisas que a Bíblia diz e afirma já não se adequam ao nosso tempo. Porque nós somos cidadãos bem esclarecidos. Por isso é que Jesus diz: Pai, eu te dou muitas graças, porque muitas vezes, e Paulo vai dizer a mesma coisa, aqueles que respondem à fé são pessoas simples, humildes. E os que não respondem à fé na sua maioria são pessoas arrogantes, autossuficientes, vamos dizer assim. Acham que não precisam. E Jesus dá graças ao Pai porque é um grupo de pessoas humildes que recebem a sua mensagem,
Por isso é que ele louva ao Pai. Sim, ó Pai, porque assim te aprovo. Ou assim foi do teu agrado. E ele fala de um mistério aqui. Que quando o Evangelho é pregado, há pessoas que respondem positivamente. E reconhecem que são pecadores e que precisam de um Salvador e se rendem com lágrimas, com emoções, e aceitam essa mensagem da salvação. Mas há outras que ouvem, algumas entre essas pessoas zombam, e quem fala às vezes a multidões ou a grupos de estudantes que não são crentes, já ouviu tanta coisa, já estive em muitos sítios que no fim da mensagem as pessoas surgem e dizem assim, isso é uma série de contradições. Aliás, um jovem desafiou uma vez a dizer, a Bíblia está cheia de contradições. Eu posso provar que a Bíblia não é um livro credível. Ela está cheia de contradições. Eu olhei para ele, um jovem inteligente, pela forma como argumentava, via-se que o QI era muito elevado. Você fala, já estudo a Bíblia há quase 30 anos e não encontrei nenhuma contradição. Não, porque nunca leio a Bíblia muito bem. Só anda leio muitas vezes. Quase que o livro que eu mais leio na Bíblia. Então agrupe lá as contradições, arrume os estudos, vamos marcar um encontro. Acho que vai gostar as contradições da Bíblia. E no fim da conversa não ficou nenhuma contradição. Era um paradoxo. Aparentes contradições. Interpretações precipitadas da parte dele e que o levaram a concluir que a Bíblia estava cheia de contradições. E Deus é maravilhoso. Deus é bom. E continuando a conversa, ele começou a perceber que essa mulher é diferente. O orgulho humano, a arrogância humana. Por isso é que Jesus dá graças ao Pai, porque os humildes ouvem essa mensagem. Dizer, tudo me foi entregue por meu Pai. E ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Há uma relação entre Jesus e Deus Pai que não existe em nenhuma outra relação. Jesus tem com o Pai uma relação próxima, exclusiva. Nós somos filhos de Deus, todos aqueles que creem. A Bíblia diz que se tornam filhos de Deus. Mas nós somos filhos adotivos. O Filho unigênito é Jesus. Porque Jesus é Deus. Então há uma relação, e aqui conhecimento significa intimidade, no conceito oriental. Conhecer alguém significa ter uma intimidade com essa pessoa. Ele diz que o Pai conhece o Filho e o Filho conhece o Pai. E a terceira pessoa só pode conhecer o Pai se o Filho o revelar. E diante dessa mensagem, dessa conclusão, então Jesus convida a todos. Vindem a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Vem aqui. Quer dizer, para vir a Jesus é preciso que a pessoa tenha consciência de que está aflita, está cansada e sobrecarregada. A vida deste mundo cansa-nos. O pecado cansa. A fragilidade humana cansa. Os relacionamentos humanos cansam. Os desastres que acontecem na vida cansam. O nosso país está a passar por um drama social. Parece que vai ainda se prolongar por algumas semanas. Vidas inteiras, construções, investimento, de um dia para o outro, tudo vai por água abaixo. Como falar com essas pessoas? Como aconselhar essas pessoas? Como consolar essas pessoas? Como resolver o problema da vida dessas pessoas? Há tantas pessoas cansadas e oprimidas ou sobrecarregadas, como a minha versão diz aqui. E esses fenómenos mostram que nada aqui no mundo é permanente. Hoje podemos ter tudo e amanhã não temos nada. Eu vi uma entrevista, foi esta semana, Elon Musk, aquele grande empreendedor, e o jornalista perguntou-lhe, o senhor é feliz? E antes de responder, ele ficou todo vermelho. Disse, sim e não. Disse, primeiro sim. Você é feliz por quê? Disse, porque eu consigo fazer o que gosto, inovar, etc. Então, não por quê? E nós podemos imaginar um dos homens mais ricos do mundo, quando vemos na televisão, ele está sempre a brincar, é um
e tem uma hiperatividade imparável. Parece que está sempre feliz e alegre, dança em público, não tem. Mas eu digo porquê. I feel alone. Sou feliz. Parte do não é que eu não sinto-me solitário, sozinho. Como é que uma pessoa cercada de tantas pessoas, de tantos amigos, de tantos empregados, de tantos não sei o quê, pode sentir assim? Pois, porque a alma humana nunca é alimentada pelas coisas que o possui. E Jesus sabia naquele tempo e sabe hoje que o drama do ser humano é que ele está aflito, está cansado com os problemas desta vida, está sobrecarregado e a sua alma o culpa, o acusa todos os dias, mas mesmo assim, por causa da arrogância, não se rende ao Salvador. Isso é que Jesus está a dizer: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e ele promete: eu vos aliviarei. E ele diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Vinde, é o primeiro convite. Depois, tomai sobre vós o meu jugo. O jugo era uma moldura feita de madeira que juntava 2 animais para o trabalho forçado. Normalmente 2 bois. Para que funcionassem em equipa, para que nenhum se desviasse de um lado e do outro e atrapalhasse a agricultura, ou pelo menos o arado da terra, então eles eram colocados sobre um jugo, um instrumento que ligava os dois. Só que esse jugo tinha picos. Então, quando um dos animais queria partir para o outro lado, ele era picado e ele voltava a manter-se então na linha e o agricultor ia atrás acompanhá-lo. Então, essa imagem, essa moldura, usada não só para a agricultura, mas também para moer, digamos assim, grãos, dando a volta às pedras grandes que moíam o cereal, também era usado o jugo para juntar os 2 animais mais fortes. E essa imagem, esse instrumento foi usado como metáfora para companheirismo e para interdependência e também para sujeição da vontade. Porque aqueles animais eram obrigados a trabalhar juntos, porque quem fizesse um esforço para sair era magoado pelo mesmo jugo. Mas Jesus diz que o seu jugo, tomai sobre vós o meu jugo, ou seja, a relação com Jesus também envolve um jugo, só que aqui não é um jugo que fere, um jugo que prejudica. Porque ele diz: porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. É preciso vir a Jesus. Não só para fugir do inferno, mas para começar uma vida de comunhão e de caminhada conjunta, como o jugo obrigava os 2 animais a caminharem juntos. Só que o jugo de Jesus é suave. Porquê? Porque ele é bom. Eu quero deixar esse convite aqui. Não há nada neste mundo, não há ninguém que possa satisfazer a nossa alma. Porque nós fomos criados por Deus com uma necessidade de salvação. Necessidade de um Salvador. E Jesus fez um convite no seu tempo e continua a fazer o mesmo convite hoje também. Vinde a mim. Eu sei que vocês estão cansados e oprimidos. Há várias coisas que vos oprimem na vossa vida. Mas para que isso aconteça é preciso uma atitude de confiança e de humildade. Porque para virmos alguém que nos convida como solucionador dos nossos dramas humanos, primeiro temos que confiar nele. E concluir que aquilo que ele está a dizer é verdadeiro. E todos aqueles que um dia entregaram a sua vida ao Senhor Jesus sabem que isso é verdadeiro. Há uma paz interior que nada pode dar. Há uma paz interior que nós sentimos que nenhuma riqueza, nenhum bem do mundo pode dar. Só Jesus. Os problemas podem continuar lá, em certa medida. Mas a paz interior que Jesus dá, só Ele é tem. Mas é preciso confiança nisso. E é preciso humildade. Porque o problema do ser humano é a sua arrogância. Até a religião é arrogante. Amados, o Evangelho não pretende oferecer uma religião. No nosso contexto português, quando eu falo com muitas pessoas, os irmãos devem ter passado por essa experiência, e eu quero falar de Deus, as pessoas dizem: eu tenho a minha fé, eu tenho a minha religião. Não é? O nosso país é conhecido como um país religioso, por natureza. E eu digo, as pessoas têm razão. Eu também não lhe quero oferecer mais uma religião. Mas eu quero lhe falar de alguém
E ali se estabelece uma grande diferença. Porque o Evangelho não fala da religião. A religião é a tentativa humana de se ligar ao divino. A religião vem de religar. É a tentativa, o esforço humano pela moralidade, por qualquer outra razão, tentar se ligar ao divino. Mas isso não funciona. Nenhuma filosofia também leva as pessoas a Deus. O único meio é a fé no Filho de Deus que Ele enviou ao mundo. E termino como Jesus termina aqui, diz assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. E ele conclui: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu já tinha dito: vinde a mim e eu vos darei alívio. E é possível que aqui esta manhã estejam muitas pessoas sobrecarregadas. Eu não conheço a vida das pessoas, mas eu sei que todos passamos pelo planeta Terra, enfrentamos dificuldades, enfrentamos problemas, enfrentamos contradições e o peso da culpa da própria alma, da nossa consciência, que sabe aquilo que somos e aquilo que fazemos, acusa-nos dia e noite. E há alguém que estende as mãos e diz: vinde a mim. Dizem que quando alguém está ou usa substâncias ilícitas e vai se tornando viciado, eles dizem que para ultrapassar essa situação, a primeira coisa que é necessária é ele assumir que tem um problema. Enquanto a pessoa não assumir que tem um problema, ele não se vai tratar. Quando eu quiser deixar, deixo. Quando eu não quiser mais, eu paro. E essas pessoas nunca se submetem ao tratamento. Só quando alguém é confrontado e chega à conclusão de que esse é um problema sério que eu próprio, eu mesmo não consigo resolver. Então, a partir daí, pede ajuda. Os técnicos dizem: só a partir daí é que o tratamento ou a tentativa de recuperação é bem sucedido. E Deus está a fazer um convite esta manhã. A alma está sobrecarregada, conflitos pessoais, crise existencial. Às vezes a vida parece não fazer sentido. Jesus diz: vinde a mim. Aprendei de mim. Eu sou manso. E ele está a falar assim. Está a falar: eu sou mesmo manso e humilde para aceitar pecadores. Aqueles que dizem que Deus pode aceitar todos, mas não a mim. Mas porquê? Eu fui tão longe da minha vida. Tenho vergonha de falar de mim. Pois, eu tenho assim também. Jesus chama. Ele veio para isso. Que hoje seja o dia da salvação. O dia de responder ao convite do único ser capaz de transformar as nossas vidas e nos dar verdadeiro descanso, a sua paz, que nunca mais acaba. Vamos continuar o nosso culto. Esta última parte, nós teremos os batismos. Temos duas jovens, a nossa comunidade, a Liliana e a Francisca. Elas têm ouvido o Evangelho e chegou uma altura que essa palavra falou ao seu